mais um domingo onde tentamos aqui, né, juntos com você, fazer dessa quarentena um período mais contente, feliz, informativo, rico, enfim. Vou estar conversando hoje com Valéria Sasser. Ela tem mestrado em Educação e Instrução de Língua de Herança pela San Francisco State University, a graduada em Humanidades e Estudos Culturais pela Universidade Dominicana da Califórnia, foi coordenadora de comunicação do CRBE, que é o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, até agora maio de 2020. Ela também é porta-voz do Conselho de Cidadãos de São Francisco, junto ao CRBE, e em contato com o Ministério das Relações Exteriores, trabalhando na promoção de políticas públicas que visam atender às necessidades, os avanços e o empoderamento das comunidades brasileiras ao redor do mundo. Valéria também é a única brasileira no board do California Portuguese American Coalition, que trabalha junto com a Assembleia do Estado da Califórnia para desenvolver políticas públicas de interesse da comunidade luso-brasileira, amigo. Pois é. Ela é coordenadora regional de intérpretes no Conselho Judiciário da Califórnia, sempre apaixonada pela cultura brasileira e a língua portuguesa. Foi também cofundadora do IBEC, que é o Instituto Brasil de Educação e Cultura, uma escola comunitária de língua portuguesa aqui na Bay Area de San Francisco. Ela esteve à frente do projeto Contadores de Histórias, que é um projeto maravilhoso que conta histórias em português para as crianças brasileiras aqui em São Francisco. Valéria é membro do AOTP, é a American Organization of Portuguese Teachers. É uma coisa interessante, é uma organização americana de professores de português. E a ACTFL, que é a American Council on the Teaching of Foreign Languages. Na política, ela participa como membro do Community Advisory Group for Affordable Housing, que é o grupo comunitário de aconselhamento sobre habitação aqui em Marin County, onde ela mora. E concorreu, inclusive, em 2018, ao cargo de vereadora aqui também na cidade onde ela mora. Eu gostaria que vocês colassem na live, compartilhassem o link, mandassem para sua galera e para todo mundo que precisa de um pouco mais de informação sobre os direitos e os deveres dos brasileiros no exterior. Se ligue em Valéria Sasser. Eu vou começar com música e a gente volta já já. Eu vou tocar essa faixa da banda Sambadá aqui de Santa Cruz, se chama Nesse Ritual, e a gente já volta com mais Valéria Sasser. Brasil! Vamos baixar o tambor, que o batuque já vai começar. Vamos baixar o tambor, que o batuque já vai começar. Tem gente que veio de longe, tem gente que ainda vai chegar. Tem gente que veio de longe, tem gente que ainda vai chegar. É nessa que eu vou, tá na hora da gente levar. É nessa que eu vou, tá na hora da gente levar. Vamos embora, que tá na hora. Vamos embora, simbora, simbora, simbora. Nesse ritual, tum, 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 tum. É o surdo que já vai marcar. Tum, 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 tum. É o surdo que já vai marcar. Teletutec, teletutec. É o tamborim que começa a falar. Teletutec, teletutec. É o tamborim que começa a falar. Vamos baixar o tambor, que o batuque já vai começar. Vamos baixar o tambor, que o batuque já vai começar. Tem gente que veio de longe, tem gente que ainda vai chegar. Tem gente que veio de longe, tem gente que ainda vai chegar. É nessa que eu vou, tá na hora da gente levar. É nessa que eu vou, tá na hora da gente levar. Vamos embora, que tá na hora. Vamos embora, simbora, simbora, simbora. Nesse ritual, Osazie, Osazie.
batida do timbal. Pra cutum, tum, é a batida do timbal. Olha cacho, repiquinho, ganzá, é o som de raiz do Brasil sambadá. Olha cacho, repiquinho, ganzá, é o som de raiz do Brasil sambadá. Lê, 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 lá, 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 é o som de raiz do Brasil sambadá. Lê, 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 lá, 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 é o som de raiz do Brasil sambadá. Lê, 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 lá, 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 é o som de raiz do Brasil sambadá. Lê, 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 lá, 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 é o som de raiz do Brasil sambadá. Without further ado, help me welcome ela engajadíssima. Lá vem! Cadê você? Agora sim! E você, tudo bem contigo? Tudo bem, você? Como é que tá? Graças a Bom, Deus. prazer estar aqui. Muito obrigada pela honra, me convidar para participar do Tamo Junto São Francisco. Muito legal. Que legal! Eu tô aqui, né, tentando cumprir com a minha parte, né? E falando em cumprir com as partes, né? É importante a gente frisar que você tem que fazer o que você ama, né? E dentro desse contexto a gente vai se achando. E você parece que se achou bem, né, Valéria? Você já faz quantos anos que mora aqui na Bay Area? Na Bay Area, 18 anos, nos Estados Unidos, 21, quase 21. 21. E você é da onde no Brasil? Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eita, Eu não sou bacana! daqui, eu sou de Niterói. Mas essa linha, inclusive, é maravilhosa, né? Eu adoro a galera de Niterói, cara, porque é quase como se fosse Oakland em relação a San Francisco, assim, né? É a galera que tá, assim, na correria, né? Fora da capital. É uma referência que eu uso sempre. Niterói tá para o Rio de Janeiro, como Oakland está para São Francisco, do outro lado da Bahia, a gente atravessa a ponte. Tudo isso tem lá. Que bom, né? Eu gostaria de mandar um alô para quem tá com a gente aqui, Carla Negrão, Jane Blanc, Lia Fernandes, Celso Brás, um grande abraço, obrigado pela audiência, viu? Gostaria de já cair dentro do nosso papo aqui, que gira um pouco em torno dessa história da representação legal, de uma certa maneira, né, dentro dos órgãos governamentais do brasileiro no exterior. Porque a gente vive lendo os fóruns online da galera, né, dos brasileiros em São Francisco, brasileiros em LA, onde ninguém sabe para onde ir ou o que fazer. Quando tem um problema judiciário, quando tem um problema de saúde, às vezes, e você fez parte do CRBE, que é o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Quando foi que o CRBE se tornou uma organização? Quando começou isso aí? A história toda começou mesmo em 2008, com o Conselho Provisório de Representantes. O Lula escreveu uma carta para os brasileiros no exterior, dizendo, olha, estamos vendo vocês aí, sabemos da importância de vocês, o quanto vocês colaboram com a nossa economia aqui, mandando dinheiro, porque eu não sei se você sabe, Paulo, mas os brasileiros no exterior, como um todo, o grupo todo mundo, que somos estimados em 4 milhões morando no exterior, nós enviamos cerca de 7 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Uau! Então, quem paga isso tudo, quem está enviando isso tudo, tem que ter voz nas políticas públicas que são feitas para a gente e até nas políticas públicas que são feitas no Brasil, para o Brasil. Para você ter uma ideia, esse valor é quase o orçamento de educação da cidade do Rio de Janeiro em 2017. É muito dinheiro. É bastante dinheiro. Exatamente. E tem cidades onde essa colaboração é quase um percentual absurdo, né? Tipo o governador Valadares, por exemplo. É uma cidade que se os brasileiros no exterior não estivessem jogando dinheiro lá, o negócio ia complicar para o orçamento municipal. Sim, você pode falar os estados, pode ir para nível estadual. Minas e Goiás recebem muito dinheiro do exterior. Muito. O governo de Goiás até teve
Durante um bom tempo, eles tiveram uns programas muito legais para quem estava no exterior, de repatriamento de corpos, de quando se infelizmente alguém morre, né? Infelizmente, basta estar vivo. Mas essa história toda... Então, com isso tudo, e o Lula tendo percebido esse movimento de brasileiros e esse dinheiro todo, ele falou, vou voltar meus olhos para eles também. Já havia um movimento anterior querendo que nós fôssemos um Estado dos brasileiros Pois é, expatriados, muito eu antigo da ouvi, eu Europa. ouvi falar disso, né? Que seria assim uma ideia onde os brasileiros no exterior são de tal número e importância que a gente merecia uma cadeira no Congresso, né? Ou um senador. Sim. E então, em 2008, com essa carta, com tudo isso, começou esse movimento Brasileiros no Mundo. Esse formato de CRBE, em que os conselhos são membros desse CRBE gigante, começou mesmo em 2013. E eu venho sendo parte disso tudo desde o início. Eu, Thaís Portugal, uma galera, Jorge de Lima, o radialista que mora aqui na Jorge BR, Lima, o Danilo Costa, Jorge Boiames, muita gente participou desse início todo e tem total conhecimento desse mecanismo. Bem, o CRBE era uma entidade, então foi criado um decreto em 2010, em 2013 o decreto foi reformulado e se estabeleceu o CRBE. E o CRBE era uma entidade de aconselhamento ligada ao Ministério de Relações Exteriores e tinha um departamento com quem a gente falava todo esse tempo. Maravilha. O tempo passa, nós fizemos meia dúzia de coisas muito importantes. Por exemplo, o seu passaporte de 10 anos é fruto direto do nosso trabalho. Existe uma PEC tramitando no Congresso que fomos nós, inclusive fui eu que escrevi boa parte das ideias que deveriam conter nessa PEC, mandei para o colega que estava no Japão, ele agarrou os senadores e explicou o que era, que é a PEC da cidadania. Se a gente adquire uma cidadania no exterior, qualquer lugar, ou no Brasil se adquire uma segunda cidadania, a nossa cidadania brasileira está no limbo, de acordo com o que está escrito na Constituição, no artigo 12 da nossa Constituição. Então, certo. A gente quer alterar esse artigo para, mesmo que a gente tenha uma segunda cidadania, que a cidadania brasileira seja garantida. Isso não que legal, se aplica... hein? Então, isso não se aplica às crianças que nasceram no exterior, só nós que adquirimos, que nascemos no Brasil e pedimos outra cidadania. Mas, enfim, o CRBE veio fazendo tudo isso até que ele foi eleito um presidente em 2018 e quando ele tomou posse em 2019, em 11 de abril de 2019, ele emitiu um decreto cancelando todos os órgãos colegiados, criados por decreto que conversavam com o governo federal sobre políticas públicas. O que aconteceu com o CRBE? Foi cancelado. Nós ainda tentamos manter por um ano e tal, tudo, mas a verdade é que não há nenhuma conexão com o governo nesse momento. O Ministério, então, essa relação com o Ministério das Relações Exteriores simplesmente cessou e fecharam-se as portas, ninguém mais atende o telefone. Mais ou menos isso. Claro que nós temos pessoas que conheceram o nosso trabalho e que falam com a gente, mas não tem poder algum de puxar uma reunião. Existia uma reunião a cada 2 anos e a gente puxava muitas dessas pautas. E, deixa eu fazer uma ressalva super importante que nem todo mundo sabe. O trabalho é 100% voluntário. Sempre foi 100% voluntário. Ninguém ganhou nenhum dinheiro com isso. Só mesmo para o benefício nosso, de uma política pública, de um passaporte de 10 anos, conforme eu disse, e tudo mais. Então, o CRBE segue em frente. Meu mandato acabou em maio, por isso eu saí. O CRBE segue, mas não tem nenhuma interlocução com o governo. Agora é uma entidade privada. Vão se organizar em forma de associação em Genebra e vão tentar continuar. Mas sem interlocução com o governo, entendi, é muito complicado. Assim, quase perde a razão de ser, quase, né? Não vou dizer que não, porque é uma associação que continua plantando a semente aqui dentro das comunidades, mas essa conexão é essencial. E me conta uma coisa, daí o Conselho de Cidadãos, então, é um lance paralelo ao CRBE, no caso, né? O Conselho de Cidadãos é membro do CRBE. Não é porque o CRBE é mundial e daí cada comunidade tem o seu Conselho de Cidadãos. Isso. E o de São Francisco me elegeu como porta-voz
fui reeleita várias vezes. Eu até queria que outras pessoas participassem do processo para conhecer o processo tão a fundo quanto eu conheço. Mas fui reeleita, sou muito grata por isso, pela confiança toda. Eu trabalhei muito duro nesse tempo todo, mas eu agora não sou mais membro da diretoria do CRBE, sou membro do CRBE, o Conselho de São Francisco, e eu vou me desligar do conselho em breve, porque tudo tem que ter renovação. Tem que ter gente nova, tem que ter sangue novo, novas ideias, não pode ficar insistindo no que é antigo. O CRBE segue com um monte de gente antiga, fazendo muita coisa antiga. Mas espera um pouco aí, eu vou fazer uma pausa porque eu vou fazer o meu protesto aqui. Porque o que acontece é que o sangue novo às vezes não aparece. E essa é uma discussão interessante que a gente tem que entrar aqui, é que os brasileiros, eles é difícil julgar, né? Quem sou eu para julgar? Mas existe um desinteresse grande por prestar mais atenção e ser mais ativo dentro dessas organizações. As mesmas pessoas voltam ano após ano por conta dessa vontade, né, que é essencial. Por que você acha, dentro da sua experiência, e eu esses tempos tive uma experiência super interessante, eu me envolvi lá com a história da eleição municipal de Piracicaba, a gente ia promover uns debates. Daí, começaram a jogar pedra, o povo simplesmente desinteressado, sem vontade de entender, de aprender. Por que você acha que isso acontece? Eu tava tendo esse papo com a Erika Erickson, ela falou que tem um seminário para me dar. Mas, na sua opinião, por que falta vontade política do brasileiro, o cidadão? Eu acho que faltou, ao longo das décadas, a educação política ao brasileiro. O brasileiro não se vê como agente da questão política, ele se vê como um recebedor da questão política. Então, ele elege pessoas ele vota... O Brasil, historicamente, e tem uma palestra da UC Berkeley, que eu também posso te passar, fantástica sobre isso, com um americano, três cientistas políticos, um americano e 2 brasileiros. Então, o Brasil foi governado por elites desde a sua criação. Ele nunca foi governado pelo povo até o PT. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu não sou petista, não sou filiada a partido. Aliás, eu não sou filiada a nenhum partido, exceto o democrata nos Estados Unidos. Então, eu não sou petista. Eu estou dando dados históricos, antes que me xinguem. Somos um programa partidário e você fica esperto aí, que senão a gente, te pego, hein? Enfim, até o governo PT ser eleito em 2002, todas as pessoas que governaram o Brasil foram membros da elite. Então, o brasileiro esteve sempre numa posição muito, muito estranha. Primeiro, porque ele sempre votou em pessoas que não tinham seus interesses em conta, tinham os interesses delas. E a mulher também. Mulher, com frequência, não vota no seu interesse feminino. Vota até hoje, né? A mulher acaba votando porque o marido fala para ela votar, você acredita, né? Então, mas isso acontece porque existe uma falta de educação para a cidadania. Existe uma falta de educação política, da pessoa entender que essas pessoas em Congresso, na presidência, em qualquer país, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Trump, nem do Marcelo Rebelo lá em Portugal. Eu estou falando que quando a gente põe essas pessoas lá, eles têm que prestar conta para a gente. Quando a gente põe gente no Congresso, a gente tem que votar de acordo com os nossos valores, nos nossos interesses, e se eles não correspondem, eles têm que prestar conta para a gente e sair. A gente vota outra pessoa fora. Então, a ideia é essa. Uma pessoa que tem 20 e tantos anos de Congresso, 27 anos no Congresso, apresenta 3... Não dá para entender, né? Não aprova nenhum deles. E é reeleito todo esse tempo. Tem algo errado em quem está reelegendo essas pessoas. Com certeza. Um desses cientistas políticos, uma menina super interessante e engajada, ela mostrou um mapa do voto na cidade do Rio de Janeiro. Nas áreas mais pobres, que votavam até de acordo com seus interesses para asfaltar essa rua, para ter canalização da água e tal, tudo, começaram a votar
na outra forma, começaram a votar o voto que a elite precisava receber para avançar o que eles queriam. Então, por que isso está acontecendo? Onde isso afeta a vida de todos os brasileiros? Isso acontece no Brasil inteiro. Acontece em eleições municipais, estaduais e eleições federais. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Então, eu acredito que a gente precisa investir em educação para a cidadania, educação política. Existe até um grupo, eu faço parte desse grupo, é muito doido, muito legal, que é Educação Política para os Brasileiros no Exterior, e que é capitaneado pela galera de Boston. E Boston agora conseguiu eleger várias pessoas para o School Board. Tem vereadora brasileira lá. Ah, que legal. Então, a Margaret Shepherd, que é a vereadora lá, puxa esse grupo e a gente troca muita figurinha sobre educação política para os brasileiros todos. A comunidade de Boston, inclusive, é um exemplo, viu? Vou mandar um abraço pra galera lá, porque a presença é muito mais intensa também, né? Eles são muito mais gente lá em Boston e graças a Deus que eles estão se envolvendo, porque falta, né? E, assim, só pra deixar claro, eu quero ler alguns comentários aqui. A Marta Maria Costa mandou aqui um comentário dizendo que o brasileiro sofre de nostalgia imperial. Uau, que bonito. Poético, viu? E vou falar pra galera que tá aqui também, se vocês quiserem dar um alôzinho no WhatsApp, olha aqui, ó, o número é esse aí que tá aparecendo na tela embaixo, 510-575-7787. Pode ligar, pode participar, tamo junto, SF é nóis. E só pra deixar claro, assim, entre os mortos e feridos, né, que o CRBE foi criado em 2008 com uma atividade mais né, palpável ali nos anos do governo do PT e que foi extinguido pelo presidente Jair Bolsonaro agora recentemente. Ou seja, você brasileiro no exterior que tem uma preocupação em ser representado, é importante frisar que o nosso presidente da República acabou de decidir que isso não é de muita importância dentro da agenda dele, tá? Então tá. Daí, o próximo tópico que eu queria trocar ideia contigo, Valéria, é o fato de que, já que jogaram água fria no conselho, a sua atuação é muito extensa, né? Então, tem muito papo pra gente ter aqui. Um deles é o seu papel aí dentro do Community Advisory Group of Affordable Housing e também na Coalition Portuguese American com a comunidade luso-brasileira. Eu sou um pouco íntimo da comunidade luso-portuguesa lá em São José, mas aqui em São Francisco eu não conheço muito. Eu não sabia da existência dessa organização lutando por políticas públicas luso-brasileiras. Como é que tá isso aí? Vamos lá. Primeiro eu queria mencionar a Érica Edson, que você entrevistou há algum tempinho atrás. A Érica foi fundamental na minha entrada na política a nível local, aqui no nosso estado de residência. Sem ela, e falando de política e de grassroots e como a gente tem que fazer, participar e tudo isso, eu não teria ligado esse clique que eu também posso participar. E, aliás, concorrer a vereadora aqui foi uma coisa muito legal, porque eu não enfrentei preconceito. Eu sugiro que todo mundo concorra para um cargo público em suas cidades, porque a experiência foi muito legal. Eu não enfrentei preconceito algum por ser brasileira ou ser estrangeira. As pessoas me perguntavam quais as minhas ideias de políticas públicas, mas jamais levaram muito em consideração se eu tinha sotaque, se não tinha. Nada disso importou. Foi que muito legal. bacana. E me conta aí dessa experiência. Como é que foi a sua campanha para vereadora? Qual é a cidade em Marim que você se candidatou a vereadora? Corte Madeira. Corte Madeira. Eu morei em Corte Madeira, eu morava na Robin Drive. Não! Eu tava ali, eu passei vários anos ali na... Legal. E é uma cidade muito interessante, muito pequena. Eu concorri a vereadora aqui
e não fui eleita por meros 15 votos. Uau! 15. Eu ganhei 1.196 votos. E você gastou muito dinheiro na sua campanha? Como é que é? Porque aqui a gente quase não vê. Eu tô em São Francisco e eu voto para district, tanto, né, do school board, quanto todas essas outras nuances, que é interessante a gente frisar também que aqui na Califórnia, além de vereadores e do governador e o prefeito, a gente vota pro school board, a gente vota para juízes, a gente vota... Xerife, é super legal. Waterboard, que ninguém se importa com a comitê de água da sua cidade, da sua região, do seu condado. E são comitês poderosíssimos. E a gente vota para essas pessoas. Então, e nesse sentido, eu não vejo quase propaganda política em nenhum lugar, a não ser na minha caixa de correio, né? Que eu abro a caixa de correio, daí chega lá os impressos de quem é e quem não é. Como é que rola esse lance de financiamento de campanha política aqui? Aqui é muito legal. Primeiro, eleição até vários níveis municipais são apartidárias. Então, não importa se você é republicano ou democrata, você vai ter sua plataforma, o que você quer fazer e tal, mas não tem partido. Então, a primeira coisa é você se inscreve como candidata, pega aqui em Corte Madeira, por causa do número da população, eu tinha de ter 20 pessoas assinando um papel dizendo que eu sim me apoiaria como candidata, e eu consegui aqui praticamente na minha rua, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os brasileiros que moram em Corte Madeira, porque vários assinaram meu papel e eu sou super grata à confiança. Tinha gente que nunca tinha me visto antes e confiou assim mesmo, achei ótimo. E você foi bater perna? Você foi bater na casa da galera? Você ficava no telefone? Você tinha uma equipe? Como é que é isso? Tinha gente, alguns voluntários, amigos meus, ligaram para as pessoas, mas a ligação é muito complicada, as pessoas batem o telefone na cara, é muito triste. Mas eu caminhei por Corte Madeira, batendo as portas e conversando com um monte de gente. Foi muito legal essa experiência. Política de uma maneira antiga. Você me perguntou sobre o financiamento. Eu só gastei $123. Uau. Eu fiz a minha inscrição como candidata e paguei. Depois disso, eu recebi doações de vários cidadãos da cidade, várias pessoas, várias entidades que me deram apoio. Por exemplo, o Sierra Club da Califórnia, que é um super endosso, né? O Democrat Women of Marin, o grupo, que é fortíssimo em Marin, me deu o endosso deles também, um supervisor de Marin e várias pessoas e vários amigos doaram para a minha campanha. Teve gente que doou tempo, pagou uma propaganda no Facebook, e teve gente que doou em cash mesmo. De qualquer forma, minha doação ficou abaixo do threshold para declarar, e eu não precisei nem declarar. Ainda tem todos os recibos, se algum dia o IRS vier. Mas foi tudo isso. E voluntários. E as pessoas vêm, andaram comigo, várias pessoas caminharam comigo, amigos meus queridos, tem a foto de todo mundo. Estava revisitando essas fotos até recentemente. Eu falei, cara, super legal isso. Que demais. E me conta uma coisa, você fez, então, esse trabalho de campo incrível, de bater na porta das pessoas, conversar, entender, dentro da esfera de residentes brasileiros em Corte Madeira. Qual era a sua plataforma como candidata a vereadora ali? O que você sabe agora que a brasileirada precisa na região de Marim? Corte Madeira é muito específico e o que você pode fazer a nível municipal é muito específico também. Então, é mais mudar as ordinances, que são as posturas municipais de cada cidade, para que possa construir mais casas, por exemplo. Então, como você sabe, eu estou no board, ele já falou que eu estou no board de Marim de affordable housing, de casas populares, ou casas a um custo, a um valor que a gente possa pagar, que é um grande problema na Califórnia. Enorme. O que você pode fazer a nível municipal, você não pode financiar, porque não há dinheiro nos municípios para isso, mas você totalmente pode determinar que uma área que só tem... o ordinance fala que só pode ter uma casa por terreno para uma família e que só pode ter 2 carros parados na frente na calçada. Você pode modificar e pedir aos seus colegas e fazer campanha para alterar isso, para que tenham 3 unidades num terreno de determinado tamanho e que possam parar 6 carros
na frente daquela propriedade, e por aí vai. Então, minha plataforma era essa, avançar esse tipo de proposta para os professores que dão aula na cidade, pudessem morar na cidade, porque não podem, é caro demais. Uhum. Pode Madeira é um absurdo. Eu moro aqui, é uma aberração, mas é um absurdo esse lugar. Então, quem trabalha aqui normalmente não pode morar aqui. É muito caro. E é esse tipo de coisa que a gente pode fazer. E melhorar o que precisa. Por exemplo, uma brasileira queridíssima me pediu para eu colocar, se eu fosse eleita, para colocar um rail, uma guarda para as crianças que passam na calçada indo para a escola de bicicleta, porque eu concordo 100% com ela, que se as crianças derem uma derrapadinha, cairiam no meio da rua com o tráfego passando. E eu passei essa ideia. E eu tenho quase certeza que essa guarda já está construída. Então, esse tipo de coisa que a gente pode fazer para melhorar a vida cotidiana de todo mundo. Não dá para fazer grandes coisas, não dá para mudar uma imigração, não dá para fazer nada disso, porque não é lei municipal. Mas a gente pode fazer coisas que mudam o dia a dia das pessoas. E entender, né, o que as pessoas realmente precisam conversar e construir comunidade. E agora, fazendo essa ponte aí com o California Portuguese American Coalition. Então, essa instituição trabalha já mais a nível estadual, né, com a Assembleia do Estado. E a presença brasileira e portuguesa, ela é meio a meio ou como é que tá o negócio? Não. Essa história é muito legal. Porque os portugueses, nós começamos fazendo uma integração. Aliás, começou muito antes disso. Nós começamos, a primeira coisa foram os professores de português. Então, nós criamos um evento chamado Dia da Língua Portuguesa, que a gente celebra. O primeiro foi celebrado na UC Berkeley, no Departamento de Português. Nós tivemos a Lau Paiva, cantora, ela tocou bossa nova para a gente. Minha conterrânea, maravilhosa! Teve professores portugueses e brasileiros lendo obras com seus sotaques, que é tão rico, e as obras são tão ricas, é tudo tão maravilhoso. E eu, com uma professora portuguesa, nós lemos o mesmo texto, a mesma história com as versões portuguesa e brasileira. E foi fantástico, porque era uma história super fantástica assim, também, e a pequena diferença nos nossos sotaques nativos. Então, esse foi o primeiro grande evento. A partir daí, nós chamamos a atenção de outros professores portugueses, outros professores brasileiros. O IBEC estava rolando e eu fazia esse tipo de ponte num nível meio acadêmico. Daí nós começamos a fazer formações de professores, direto. Todo semestre tinha formação de professores. Agora eu sigo fazendo, mas é uma vez por ano só. Eu, Lia Fernandes e a Tatiana Dutrimelo, que é quem faz Contadores de Histórias hoje, ela é a coordenadora. Beijão pra Tatiana, ela tá aqui com a gente, ó. Demais, viu? A Tatiana tá aqui, deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Apareceu o Marcos Dutramelo, a Jane Blanc tá aqui, a minha mãe acabou de entrar, um beijo pra Dona Luzia, o Alan Menezes tá aqui com a gente, obrigado, ó, vamos entender melhor como é que se faz política local aqui com a Valéria, porque a gente tá precisando, viu? Mas aí, me conta do desenvolvimento. O interesse começou a crescer. O interesse começou a crescer e nós começamos a nos integrar. A comunidade portuguesa tem suas powerhouses também, essas pessoas que puxam a carroça, fazem tudo acontecer e tal, tudo. Tem um grupo em Berkeley, de Olinda Adão e Duarte Pinheiro, e tem o povo lá de Tulare, do Central Valley, que tem muitas escolas de português e tem uma comunidade super vibrante portuguesa no Central Valley. Então, tem o Diniz Borges e o José Luiz, que era professor na São José State, ele agora está aposentado. E começamos a nos integrar. Um participa do evento do outro, vem vindo, faz aqui, ensina ali. E outra pessoa que foi super uma cola disso tudo, que não mora aqui, foi o professor Luiz Gonçalves, que é português e dá aula na Princeton. E ele veio várias vezes para cá ensinar e dar palestras com a gente, tal, tudo. Isso tudo levou a uma integração das comunidades no nível de ensino de português fantástico. Tem um brasileiro que dá aula no CSU Stanislaus, de português, e é parte do grupo
desses portugueses, ele não está lá como membro, ele foi integrado no Camões. Integrado na... Então, o Camões dá apoio total, o Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento, que tem ambos com sede em Lisboa, dão total apoio para a gente, inclusive financeiro, e o Brasil parou de dar. Então, com todo Pois é. E os portugueses, eles abraçam a gente ou fica meio de olho torto, assim, esses brasileiros aí. Isso tudo é muito triste. Você ter um apoio de outro país e não ter do seu. Mas a gente segue fazendo. Então, com toda essa atividade acontecendo, a Lia é professora doutora e dá aula na UC Davis de português. Então, ela fez um simpósio ano passado que teve essa galera toda junta e misturada, trabalhando pela língua portuguesa. Ela foi fantástico. Ah, que bonito. A língua portuguesa é tão linda. E para quem está assistindo aqui agora e gostaria de... Eu acho que essa é uma dúvida que fica pairando na cabeça dos pais brasileiros de crianças nascidas americanas. Como é que a gente vai dar acesso à cultura brasileira e à educação em língua portuguesa para eles? Você mencionou o IBEC, que é o Instituto Brasil de Educação e Cultura, que também tem sede aqui em São Francisco. O que o IBEC oferece hoje como programa? E como é que faz para a molecada brasileira se engajar nesses programas, para os pais saberem mais? Deixa eu só finalizar a questão do CEPAC. Por favor, desculpa. Eu fui convidada a fazer parte, por conta dessa integração, para ter uma voz brasileira no grupo que já fazia lobby na Assembleia Estadual. Então, eu sou a única brasileira, primeira, espero que outros venham no meu caminho, na minha cola, e que a gente possa fazer mais trabalho, porque nossa comunidade é muito mais nova, mais jovem, primeira geração de imigrantes, com muito mais energia, mas os portugueses estão aqui há 100 anos, estão organizados, tem várias entidades e a gente precisa aprender com eles, todo dia. Eles sabem fazer muitas coisas que a gente não sabe. Então, essa sinergia está funcionando muito bem. Agora, por IBEC. O IBEC, infelizmente, não existe mais. Parou suas atividades em setembro de 2019. Sim. É mesmo? Era uma escola fantástica. A pedagoga que cuidava da escola, que depois virou diretora, Valdira, é uma profissional de primeira. O material do IBEC era muito superior. Crianças que começaram no IBEC, pequenininhas, e que seguiram todos esses anos até acabar, são fluentes. Conseguem ler, conseguem escrever. O grande problema da língua portuguesa é escrever, né? As crianças até falam, porque estão falando em casa e tal, tudo, e consegue ler porque transfere o que está aprendendo na escola em inglês, transfere essas habilidades para a língua portuguesa e vão pegando as palavras e tal, tudo até conseguem ler. Escrever é o grande problema, mas as crianças que tiveram no IBEC conseguem escrever. Existem algumas iniciativas, tipo contadores de histórias, que estão... Mas deixa eu dar uma pausinha aqui. Em termos de... o IBEC acabou por falta de funding, porque é isso que acaba com as organizações, né? Me conta da onde vinha o funding na época que funcionava e por que secou. O IBEC sempre foi, quando eu fui diretora, durante todo o tempo, e acredito até o final, os recursos vinham das mensalidades dos pais. Os pais, ok. Exato. Inclusive, para abrir o IBEC, eu tive de vender uma informação que eu não tinha o que mostrar. Quando a gente estava abrindo o IBEC, eu tinha que falar todas as minhas ideias, mas eu não tinha nada para mostrar, porque a gente não tinha uma escola para fazer um tour com os pais, porque a gente alugava por hora os lugares e tal. E era aqui na USF, né? Eu lembro de levar minha filha uma vez numa festinha. Contador. Ok. Nós fazíamos festas juntos com contadores de histórias também. E as aulas eram aos sábados, 2 horas aos sábados, todo sábado, e em várias localidades. Então, a gente já teve no Vale do Silício, em São Francisco, em Marim, em Albany, e estou esquecendo algum lugar, mas enfim, por aí. Nisso tudo, a gente tinha IBEC,
funcionando. aham. Professores lá, todas as unidades tinham os professores sábado, 9 horas da manhã, prontos para dar aula. Por meio do Uau! plano de aula. Fantástico. E que Porque- coragem vocês encararem isso com funding vindo de mensalidades, porque né, a verdade é que não sei se o povo sabe, mas ninguém faz isso, viu, gente? A galera da educação, se não tem funding do Estado ou se não virou non-profit, ninguém faz. Agora, Uau! eu gostaria de dizer que nós passamos muito estresse por calote, passamos muito estresse por pais que... vou tirar meu filho agora. Mas peraí, eu assumi esse compromisso inteiro por um semestre inteiro para alugar um determinado lugar para dar aula ao seu filho e você agora vai tirar? Então, a falta de apoio comunitário foi certamente um fator para isso. Gente, teve uma situação quando a gente estava para abrir o IBEC. Eu estava falando com uma pessoa, uma mulher, e eu dizendo, poxa, a gente vai dar aula de português e seu filho vai falar português. Ela falou, pode parar com tudo isso que eu não quero saber. Me fala quanto vai ser isso. Aí, quando a gente estava para abrir, era $80 por mês. Aí eu falei, $80 por mês. Ela falou, não vou botar não, porque isso é quanto eu pago na minha unha. Ok. Uau! Uau! Vou ter que apertar o botão. Nossa senhora! E ela vai ficar com a unha bem bonita, mas com 11 anos de idade, o filho dessa pessoa não vai entender português. É isso então, produção? Exatamente, gente. E tem mais. O que nós ouvimos ao longo dos anos de pessoas que falam, queria tanto que meus pais tivessem me ensinado português, queria tanto falar português. Nossa, e tem benefícios ser bilíngue que você não imagina, Paulo. Nossa, você não acredita. A gente estava, inclusive, a semana que passou, porque agora a Erika Erickson está, ela é a coordenadora faz parte do Low Income Investment Fund in Early Child Care and Education. E a gente estava nesse simpósio, né, num webinar, onde tinha uma das panelistas que estava fazendo uma apresentação a respeito da formação do cérebro da criança, né? E o fato de que a criança absorve e desenvolve 90% das capacidades cerebrais e intelectuais até os 5 anos de idade. Então, se você não pega essa janela de oportunidade maravilhosa entre 1 e 4 anos, fica muito difícil da criança aprender como se fosse uma nascida, né? Nossa, e tem milhares de benefícios, estudos que provam que as crianças se dão melhor na escola normal. Então, estão indo para a escola em inglês, vão transferir o conhecimento que aprenderam em português para o inglês e são melhor, se dão bem academicamente. E tem mais, pessoas que começaram bilíngues têm menos chances de ter Alzheimer, têm menos chances de ter problemas na velhice, porque o cérebro está oleado, exercitando, funcionando em 2 línguas, vai e vem todo tempo. Eu poderia falar isso 30 horas, né? Porque tem milhares de razões pelas quais as pessoas deveriam ensinar uma segunda, terceira, quarta língua para os seus filhos. Não é só o português, mas tem português porque é a nossa língua do afeto. Então, se seus pais estão morando no Brasil, sua família inteira está lá no Brasil, você mora aqui com seu marido sozinha, vai levar a criança lá, a criança vai ficar falando inglês com quem? Com todo mundo só falando português lá. Pois é. Entendeu? A comunicação com a avó, com o avô, aprender as coisas da terra dos pais, entender de onde vêm essas idiosincrasias que nós trazemos porque somos imigrantes, entender isso tudo na língua nativa, isso é um bem fundamental, cara. E ninguém tira isso de ti. O que você aprende, a língua que você fala, tudo isso fica em você para sempre. É um presente. A Tatiana até criou esse slogan, dê de presente a língua portuguesa para o seu filho. Ninguém tira isso, é um presente mesmo, entendeu? É um presente pro resto da vida. E abre portas para maravilhas culturais infinitas. A literatura, a música, o teatro, até as novelas, enfim. A minha filha ultimamente tá assim, né? Porque a mamãe é francesa.
e eu sou brasileiro. E agora a gente está revezando nos desenhos animados. O desenho animado é em português, a escola é em francês, trocar ideia na rua, no parquinho é em inglês, e ela tá assim, ó, desse jeito, e isso realmente cria uma ponte super bacana para essa comunicação, né, que a gente vai precisar. Quando eles chegarem na adolescência, eu não sei se... quando os bichinhos chegarem na adolescência e vocês começarem a ter umas discussões um pouco mais profundas, para sua criança te entender melhor, é melhor ela falar a sua língua, ou, né, senão o negócio começa a ficar cabeludo. A língua do segredo, assim, quase pouca gente fala, poucos americanos falam português, então tá com os amigos americanos e o pai então segreda, ou a mãe, uma coisa em português para a criança se sente toda, porque tá falando uma língua que ninguém entende, o negócio assim. Em código, uau. É muito legal. Outra organização que você faz parte, cofundadora, e tá aí trabalhando junto, que essa eu espero que não tenha acabado, hein, gente? Os Contadores de História. Como é que tá a atividade dos Contadores de Histórias? Que, por sinal, assim, vou dar só o meu testemunho. Eu participei de atividades maravilhosas com os Contadores de História, tanto para as crianças, em festa junina, em histórias folclóricas, e também alguns saraus, né? Os saraus da galera que ia declamar poesia e o tal. Vale Tudo Literário, você tava nisso? Ai, gente! É muito legal! É muito bom, é muito engraçado. Eu adoro! E eu quero lembrar, me escapou a memória agora, o nome daquele brasileiro maravilhoso que tem uma postura, ele tem uma barba meio branca, um rapaz esbelto que declama as poesias de maneira muito apaixonada. Como é o nome dele? Jorge um senhor. Goiames. Jorge Isso. Goiames. Minha nossa. Como que tá os Contadores de História? Conta aí pra gente, Valéria. Tatiana Dutra Mello é quem coordena os contadores atualmente. Eu coordenei muito tempo e Beck tornou a coisa impossível. Era a escola, então ela assumiu em 2012. E o Contadores segue vivo, feliz, não mais tem apoio do governo brasileiro como tudo, de novo. Pois é. E o Contadores deu filhote. Então, tem atividades em bibliotecas públicas, não tem mais em nenhuma casa brasileira nesse momento. Aliás, nós éramos parceiros firmes da Conceição Damasceno, mas o horário das aulas a gente não conseguia coordenar. E essa foi a única razão pela qual a gente saiu da Casa de Cultura. Seria, na minha opinião, o lugar ideal, porque é uma casa brasileira. Pois é. Mas foi só por questões de horário. E a gente segue fazendo parceria quando possível. A gente tem uma meia dúzia de ideias. Um dia isso vai dar fruto. Breve. E eu imagino que vocês também deram uma pisada no break agora durante a pandemia, né? Porque claro. não dá pra fazer sarau. Porque se a gente chega lá declamando apaixonado, só os persigodos voando. Assim, mas a gente não consegue ficar parado. Tem outras atividades acontecendo também para o sul, para o sul, South São Francisco, no Vale do Silício, acontecendo dessa contação de história. Mas, como o professor de português não para e vive pensando em coisas mirabolantes, e eu sou professora de português no coração, mesmo que eu não exerça isso nesse momento, a colega Lia Fernandes, de UC Davis, que eu já mencionei antes, criou uma contação de histórias online durante a pandemia. Foi lançada tem 3 meses, é o Cantinho das Letras. Depois eu passo mais informações. Cantinho das Letras, Lia, que legal! Se estiver me ouvindo, põe a informação aí. Por favor, a Tatiana está com a gente aqui, inclusive, dizendo que os Contadores de Histórias está somente em férias quarentênicas. Mas, Tatiana, bota o website aí pra gente nos comentários, por favor. Mas diga. Também, põe a informação do Cantinho das Letras, que esse está online, está funcionando. Nós tivemos uma live, eu, Tatiana e ela, explicando e falando. A live foi exclusiva para a língua portuguesa para as crianças. Por que é importante, por que devemos fazer, prós e cons das dificuldades da coisa. Por exemplo,
uma amiga minha fala, eu sou mãe em português, porque eu não sei ser mãe em inglês. Uhum. Tudo que ela fala é em português. Então, mas quem não fala português o tempo inteiro com as crianças não deve usar a língua portuguesa para brigar, por exemplo. Então, tem que ser uma língua de carinho, uma língua de afeto, que a criança tem uma conexão positiva com a língua. Não pode chegar só... Oh, you did so well, you're so good boy. Mas na hora de brigar, fala, por que você fez isso? Não vai. Ai, que Entendeu? coisa. Imprime no subconsciente da criança. Não. Fala, briga em inglês, então. Não, briga em inglês e depois a minha terra tem Palmeiras onde canta o sabiá, meu. Isso mesmo. Mas é isso. Então, o Contador está vivíssimo, em férias quarentênicas. E assim que a gente puder, de novo, abraçar. Aliás, abraçar e beijar as crianças que eu ia falar, né? Nem Mas, fala. do IBEC, que a gente falava, olha, no IBEC a gente abraça e beija as crianças, tá? Então, o professor tinha a liberdade, que eu sei que muitas escolas nos Estados Unidos não permitem abraço, toque, não sei o que. O school district é cheio de dedos com essa história. Cada distrito é um distrito, cada condado é um condado, mas falta muito, viu? Porque esse calor humano do Brasil que é a coisa que tá mais assim doendo durante essa quarentena. Bom, todo mundo sabe que eu promovo evento de forró, né? Então, pra mim, tem sido assim, meu, eu não posso dançar forró. Imagina chegar dançar forró. Ai. Não tem jeito. Six feet. Pega um não vai dar, gente. E é outra herança maravilhosa do Brasil. Bom, Valéria, você vê o que o tempo passa, né? O negócio é muito rápido. A gente tá entrando nos nossos últimos 7 minutos aqui. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua atividade, a sua energia, o seu amor pela cultura brasileira e pela língua portuguesa e sua vontade, e seu trabalho, né, de representar e não deixar essa chama apagar dentro do coração de todos os brasileiros que moram aqui na Bay Area. Eu espero que essa entrevista sirva de inspiração para algumas pessoas e que, se elas tiverem dúvidas, se elas tiverem interesse em participar mais, que elas escrevam para você ou escreve para a gente e eu boto em contato. E daí eu gostaria de fazer essa última pergunta aí, já meio que jogando na fogueira, porque a gente percebeu que politicamente o peso do brasileiro no exterior caiu com a atual administração federal no Brasil. A gente percebeu que a educação também tem se tornado secundária quase, né, para não falar outra coisa. Como é que aonde você arruma força para bater de frente com todos esses obstáculos e continuar trabalhando para essa causa e continuar inspirando? Da onde vem isso, mulher? Então, deixa eu agradecer logo a você pela presença aqui. Muito obrigada, muito honrada de estar aqui. Eu gosto tanto de ti, à distância, a gente se vê pouco. Agora é o social distancing, né? Mas existe uma coisa bastante simples, que é o que me move para continuar fazendo, principalmente de 2019 até agora. E tudo isso, vou falar novamente, isso tudo é trabalho voluntário, eu não lucro com essas coisas, nada disso. Às vezes gasta, né, do bolso. Para ir ali, para ir aqui, para não sei o quê. Eu acho até que a gente deveria receber. A minha ideia de CRBS, se fosse para virar uma entidade, deveria ser um lugar de passar recursos. Então, ter um nome forte de capilaridade mundial, pegar recursos em empresas e passar esses recursos para todo mundo, para os contadores, para os IBECs da vida, porque tem no mundo inteiro. Então, precisamos de funding. Você bilionário que está assistindo nesse momento, você bilionário, entra aqui em contato com a gente, viu? Porque educação vai longe. Mas o que acontece é que tudo que a gente propõe, tudo que eu proponho, tudo que eu sempre propus e me dispus a fazer, e eu acho que tem que fazer, inclusive pedir legislação que eu venho pedindo ao Congresso brasileiro, a certos deputados e certos senadores,
para que nós tenhamos representação no Congresso, isso tudo tem que ser política de Estado. Tem que ser uma política que vá passar, não importa a administração que esteja lá. Então, a minha força vem exatamente daí, Paulo. Essa administração é temporária, com todos os seus problemas. Isso tudo é temporário. Essas pessoas não vão ficar no poder para sempre. Vão destruir muito. Então, destruíram, por exemplo, não há recursos para nenhum programa efetuado no exterior. Eles criaram um Instituto Guimarães Rosa que não passou recursos para ninguém fazer nada, quiseram criar um currículo para dar aula de português, não sei o quê. O negócio está paralisado. Porque dá muito trabalho criar uma escola. Muito trabalho, é muito trabalho. Então, eles não vão fazer isso, porque até sai do escopo de atividades do Ministério de Relações Exteriores. Então, vamos pensar com clareza qual o alcance que a gente pode dar. Lembra que eu falei mais cedo da legislação municipal, que a gente não pode alcançar certas coisas? Uhum. É por aí. Vamos pensar o que eu posso fazer, o que o Ministério pode fazer, o que um grupo de brasileiros pode fazer. A gente pode ter ideias brilhantes, por isso que é fundamental também a renovação. Gente com ideias frescas, para a gente aprender como a gente pode captar recursos para isso aqui que eu quero fazer. Como essa mudança que pode afetar, como eu posso colocar os nossos discursos todos, porque os brasileiros no exterior não são só brancos e pretos e amarelos e lilazes e azuis e roxos. Nós somos tudo isso e muito mais. Nós falamos 1000 línguas diferentes porque estamos no mundo inteiro, somos 4 milhões. Então, eu não penso em... eu parei, mas eu não penso em parar, ou eu continuo fazendo coisas que eu talvez não devesse estar fazendo, porque está ocupando meu tempo, mas eu faço, porque eu não consigo. Então, se eu entendo tudo isso, eu faço isso tudo como... digamos que nós somos um Estado, e eu faço essa política de Estado que é permanente. O ensino da língua portuguesa vai continuar com sua filha, com a filha de outra pessoa que vai nascer daqui a 3 anos, com a minha amiga que teve bebê há 2 meses atrás. É a cola cultural, né? E é isso que vai levar todo mundo. É meu apreço pelo seu trabalho, seu pelo meu, e o nosso, e pela pessoa, pela Lia, pela Tatiana, pela a pessoa de Boston, as colegas da Flórida, tem tanta gente fazendo essas coisas de língua na Flórida, por exemplo. Então, vamos trabalhar isso tudo junto. O CRBE, hoje, não tem nenhum representante exato dos Estados Unidos, apenas na mesa de política. Nós somos 1,5 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. Nós precisamos ter voz. 1,5 milhão de brasileiros aqui. Não importa opção política no Brasil, nos Estados Unidos, de ninguém tem que brigar com ninguém, porque nós estamos trabalhando para o bem comum. Quando você põe tudo na mesa, o que está sendo feito, o que a gente precisa fazer, é o comum. É comum a todos, sabe? Para começar no seu bairro, na sua cidade, não precisa ter partido. É só você conhecer o seu vizinho, né? Exatamente. Um brinde à cultura e à língua portuguesa. E não se esqueça, água mole, pedra dura, quem avisa, amigo é. Obrigada. Tchau, galera. Um beijão, viu? Galera, esse foi mais um Tamo Junto SF. Água mole, pedra dura. Quem avisa, amigo é. Tanto bate até que fura. E o caranguejo, peixe é. Brasil! Continua batendo. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Não desista da sua cultura. Até a próxima, viu?